O evangelho desta Santa Missa, o Domingo da Misericórdia, está em João capítulo 20, versículos 19 ao 31. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, João capítulo 20, versículos 19 ao 31. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa, que encerra aquilo que nós chamamos de oitava pascal, que no domingo passado até hoje a igreja celebra como se fosse um dia só. A alegria da ressurreição, ela se estende durante uma semana, por isso oitava de Páscoa. Nós temos a aparição de Jesus, a primeira aparição de Jesus a seus discípulos no dia da ressurreição, no dia da Páscoa.
E aqui o Evangelho ele vai repetir isso várias vezes durante esse tempo pascal, que sempre a manifestação do Senhor ressuscitado é no primeiro dia da semana. Nós cristãos, nós guardamos o domingo. Tudo o que aconteceu depois da ressurreição, nada aconteceu mais no sábado. Nós somos dominicais. Dies dominica, dia do Senhor. Então o domingo é o dia do Senhor para o cristão. Para o judeu é o sábado, é a antiga aliança. Eles não chegaram à plenitude da aliança porque eles não aceitaram a Jesus Cristo. E é bom quando você lê os textos pascais, e todos eles sempre é no primeiro dia da semana. Jesus ressuscita num domingo, ele só aparece no domingo, a sua ascensão é no domingo, Pentecostes é no domingo. E quando você lê os Atos para frente, você verá que os discípulos sempre se reúnem para celebrar a Eucaristia, a fração do pão, chamado fraciopanes, no primeiro dia da semana. De vez em quando, nós vemos em outdoor, em pedras nas estradas, guarda o sábado, que é o dia do Senhor. Quem escreveu isso, das duas uma, ou é judeu, ou é uma seita cristã com raiz judaica. Eles não sabem se são cristãos ou se são judeus, porque o Shabat é o dia sagrado do judeu. Para o cristão, desde o século I, é o domingo. A igreja sempre foi dominical, e é no primeiro dia da semana, num domingo, não no sábado, no domingo, que Jesus aparece aos seus. Aqui, quem prestou atenção na leitura, você verá que há uma insistência: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Jesus fala isso 3 vezes, no versículo 19, no versículo 20, no versículo 26. Por que Jesus está insistindo nisso? Porque Jesus conhece o coração daqueles discípulos. O clima ali não estava bom. Aqui vai dizer que no primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus, os discípulos estavam com medo de morrerem como Jesus, estavam com medo, as portas estavam fechadas, aonde os discípulos se encontravam. Ali há 2 sentimentos: primeiro, o medo de quem? Dos judeus. Segundo, a tristeza, o remorso, porque eles disseram que morreriam com Jesus. Quando Judas o trai lá no Getsêmani, os discípulos fogem, eles abandonam o Senhor. Nos coloquemos no lugar dos discípulos. Você caminha com Jesus durante 3 anos, vendo o que ele estava fazendo, dormindo com ele, se alimentando com ele, ouvindo as suas pregações, ele que foi formando os 12. Esses 3 anos se criou uma amizade profunda com aquele grupo, os 12 com Jesus. Aonde Jesus estava, os 12 estavam. Jesus vai passando para os seus o poder que o Pai lhe confiou, poder de pregação, o poder do exorcismo, o poder de serem testemunhas. E na hora H, hora que eles precisavam testemunhar o Cristo, eles fogem. Ficou apenas um, o mais jovem, que é chamado discípulo amado, que nós identificamos com João. Então imagina como está a cabeça daqueles que estão ali com as portas fechadas. De um lado medo, de outro lado remorso, arrependimento. E aquele Cristo crucificado, num dia 14 de Nisan, com um corpo glorioso, porque o Evangelho é claro, as portas estavam fechadas, Jesus entrou e apareceu no meio deles. Ou seja, Jesus agora tem um corpo que é chamado de corpo glorioso. É um corpo
é carne, só que não é como o nosso, já está na glória. Ele não precisa de porta aberta ou de janela. Ele entra e sai, ele aparece e desaparece. Aqui nós temos 2 pontos importantes. Primeiro ponto, mesmo na tristeza, mesmo no medo, mesmo no remorso, mesmo no arrependimento, os discípulos não se separaram. Eles podiam ter cada um fugido para um lugar, cada um voltado para a sua terra, cada um esconder num beco. Não, eles estavam juntos. É a igreja que sofre unida, que padece unida, mas que espera unida. E Jesus se coloca no meio deles e vai dizer: a paz esteja convosco. No português parece paz, mas no hebraico é shalom. Shalom é tudo de bom, shalom é paz. E a palavra de Jesus Cristo, ela é criadora, ela é criativa, porque aquilo que o Pai diz, acontece. Voltemos lá no Gênesis, quando Deus disse assim: haja luz, fiat lux, a luz surgiu. Separe a terra da água. Quer dizer, quando Deus fala, as coisas acontecem. A palavra de Deus é operante. Deus falou, as coisas acontecem. Quando Jesus disse: a paz esteja convosco, não foi só uma saudação, não foi só uma palavrinha, foi um presente real que aconteceu no momento. Quando eles escutaram: a paz esteja convosco, tudo mudou naquela sala de portas fechadas. Se no versículo 19 vai dizer que eles estavam com medo, no versículo 20 vai dizer que eles se alegraram. Assim acontece na vida de cada um de nós. O medo, ansiedade, preocupação, remorso, isso não nos traz vida. Pelo contrário, isto rouba a nossa alegria. E qual é a razão da nossa alegria? Uma alegria maior, uma alegria indizível, uma alegria eterna. É ter a experiência do Cristo ressuscitado, que não é uma teoria, que não é um livro, que não é uma crença, mas que é alguém que morreu, alguém que ressuscitou e alguém que toma a iniciativa de estar conosco. E é interessante, onde é que Jesus aparece? Ele não aparece no canto de uma sala, ele não aparece na cabeceira da mesa. A leitura diz que ele se colocou no meio deles. O que significa meio? Meio é um lugar onde ao redor todas as distâncias são iguais. Isso é um meio, não é? Olha o meio para mim. Quer dizer, todos os lados têm que ter a mesma distância. O que significa isso? Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da fé cristã. E Ele precisa estar no centro da nossa vida para que sejamos alegres. Se Jesus ele se perde na nossa periferia existencial, se Jesus se perde entre o nosso trabalho, entre o nosso dinheiro, entre os nossos prazeres, entre as coisas materiais, Ele é um a mais, Ele é um adendo, Ele é um entre tantos. Mas o Senhor não quer estar na periferia da nossa vida, Ele quer estar no centro, porque é no centro que Ele se congrega, é no centro que você tem a experiência. Há uma dinâmica muito interessante que nós fazemos na crisma, na catequese, que é colocar uma bacia grande com algumas bolinhas de isopor. Aí você vai rodando água, aquelas bolinhas começam a rodar, e quanto mais água vai rodando, elas todas vão para o centro. Este movimento da ressurreição. Jesus ele fica 40 dias aparecendo aos discípulos, e essa rotatividade todo domingo, o primeiro dia, que é na verdade o 8º dia, que é também o primeiro dia, e esse movimento ele vai levando os discípulos para o centro, porque Jesus é o meio, Jesus é o centro da nossa fé. E se Jesus não estiver no centro da nossa vida, haverá tristeza, haverá medo, haverá ansiedade,
haverá remorso. É quando os discípulos enxergam o Senhor e veem os sinais da misericórdia, é que eles se alegram. Não se reconhece Jesus Cristo mais pelo rosto dele. Ele está num corpo glorioso, porém as chagas são o sinal do ressuscitado. Esses sinais da misericórdia. É por isso que aqui no versículo 20 vai dizer: depois destas palavras do Shalom, Jesus mostra as mãos e o lado. Primeiro, Jesus mostra as mãos e o lado para que ele seja reconhecido, para que eles não pensem que ele é um fantasma. Eles não estão tendo uma visão. Isto não é uma visão. Eles não estão vendo uma alma penada. Ali não é um espírito que apareceu, é Jesus mesmo. Quando Jesus mostra as suas chagas, o que ele está dizendo para eles e para nós? Que o ressuscitado é o crucificado. Quem aprofunda isso? Santo Agostinho, bispo de Hipona, São Tomás de Aquino. Cristo ressuscitou verdadeiramente em matéria, em carne. Se pode tocar, se pode sentir, se pode ver, mas é uma matéria diferente, porque ele atravessa a parede. Ele não precisa abrir a porta. Tudo fechado, ele aparece no meio deles. Então, verdadeiramente, aquele que foi crucificado ressuscitou. E é tão bonito, meus caros, ouvir uma leitura dessa, porque o que aconteceu há 2000 anos atrás, acontece hoje. Jesus, quando se põe no meio dos seus, ele não vai dizer assim, ó, ei, ai, hein? Vocês falaram que não ia me abandonar, vocês todos fugiram. Você, né, Pedro, falou que morreria por mim, eu não te vi ali perto da cruz. É, Tomé, você que falou que todos iam comigo, você foi um que deu no pé. Você não vê Jesus cobrando nada. Jesus, ele compreende o ser humano. Jesus entende as razões que nós não entendemos. Por isso ele é extremamente misericordioso, porque ele é a própria misericórdia. E o que é misericórdia? Miseris cordes. Cordes é coração. Miseris é miséria. O que Jesus faz? Ele pega as misérias dos seus e coloca no coração dele. Quando nós vemos coisas miseráveis, qual é a tendência do ser humano? É virar o olhar. Nós não gostamos de ver coisas feias, não gostamos de ver morte, não gostamos de ver coisas podres. Aquilo que é miséria nós queremos longe. Jesus faz o contrário. Ele pega a miséria, ele pega os miseráveis e coloca no seu coração. E ele vai dizer na sua primeira aparição, a sua primeira palavra, Shalom, quer dizer paz. Tudo bem, eu entendo você, eu compreendo você, eu escolhi você, e a minha escolha não vai voltar atrás. Não é porque vocês me abandonaram que eu vou escolher outros 12. Não é porque vocês não são perfeitos que eu vou descartá-los. Não é porque vocês não foram o que deveriam ter sido que eu vou rejeitá-los. Não, eu renovo com vocês a minha aliança. Eu renovo com vocês a minha escolha, porque eu conheço quem escolhi. A paz esteja convosco. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E Jesus disse, olha, como o Pai me enviou, assim eu envio vocês. E Jesus fez uma coisa que não há no Evangelho outro momento, e que impactou a vida daqueles 11 porque Tomé não estava. O que Jesus fez? 10 no caso, né? Que Judas tinha suicidado. O que Jesus fez? Um gesto altamente simbólico. E só uma coisinha que vale a pena dizer, esse evangelho divide em 2. Primeira parte, a aparição de Jesus aos 10. Segunda parte, a aparição a Tomé. Eu estou na primeira parte. Você não vê fala dos discípulos. Ninguém fala nada. A iniciativa de ir ao encontro deles é de Jesus. A iniciativa de falar é de Jesus. A iniciativa do Shalom
é de Jesus, a iniciativa do Espírito é de Jesus. Então a nossa espiritualidade cristã não é algo complicado, porque a iniciativa não é sua, a iniciativa não é minha, não somos nós que tomamos a iniciativa, é sempre Jesus quem nos chama, é sempre Jesus que oferece, é sempre Jesus que perdoa. E Jesus fez algo que os discípulos ficaram encantados, e até hoje isso é contado. Olha que bonito. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles. Olha que interessante. Põe na cena 10 homens sentados, Jesus ressuscitado, passa perto de cada um e vai fazendo assim. Eles ficaram impactados. O que é isso? Por que Jesus fez isso? Para você entender, você tem que voltar lá em Gênesis. Quando Deus cria o homem do pó, ele era um boneco. E a Bíblia vai dizer que era um boneco sem vida. Aí Deus chega perto das narinas de Adão e sopra. O que ele sopra? O Espírito. Deus coloca algo dele no homem. E depois que Deus sopra no homem, a Bíblia diz, ele se tornou um ser vivente. Aquilo que é da terra volta para a terra, aquilo que é de Deus há de voltar para Deus. É por isso que quando nós morremos, a matéria é sepultada. O pó voltará a ser pó, mas o nosso espírito não está ali. O nosso espírito vem de Deus, então nós voltamos a Deus. É por isso que nós acreditamos na ressurreição. É por isso que nós falamos, e é verdade, que naquela tumba, ali é o resto mortal. Ali é apenas o corpo da pessoa, porque o seu ser volta para Deus. Então quando Jesus sopra sobre os seus discípulos, seus apóstolos, o que Jesus está fazendo? Recriando a humanidade. Deus cria o ser humano em Gênesis, e na ressurreição de Cristo, Deus recria a humanidade. É por isso que o primeiro dia da semana é chamado de 8º dia, que é o primeiro e 8º ao mesmo tempo. Por que primeiro dia? Que foi o dia que Jesus ressuscitou, dia do Senhor, domingo. Por que 8º dia? Porque no dia da ressurreição, Deus recria o mundo. É como se continuasse a obra do Gênesis. Deus cria o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º e ele o recria em Jesus no 8º. E qual é o 8º dia? É o primeiro dia. Se o primeiro é o 8º, se o 8º é o primeiro, é uma sequência ininterrupta. Por isso que nós falamos que Deus faz uma aliança com o homem. A aliança não tem emenda, a aliança ela é inteiriça. Então Deus está sempre conosco, celebrando o primeiro dia, que é a ressurreição, e ao mesmo tempo o 8º, a nova criação. E ele sopra o Espírito não sobre os apóstolos apenas, mas a todo aquele que se abre. Basta você pedir que você sentirá a brisa suave de Jesus soprando no teu rosto, concedendo-lhe o Espírito. É desejo de Jesus Cristo restaurar a humanidade inteira. Não existe no céu área VIP, não existe na igreja área VIP, não. Aqueles são os escolhidos para receber o Espírito, o resto não recebe nada. Meu filho, a comunhão que você recebe é a comunhão que o Papa comunga. O Espírito que você tem é o Espírito que esteve no coração de João Paulo II, no coração de Santa Teresinha, no coração da irmã Faustina, no coração de Maria Santíssima. É o mesmo, não há diferença aqui. E se acontecia tantos milagres lá e não estão acontecendo aqui, é por falta de abertura de coração. Quando abrimos o coração, o Senhor sempre vai dizer: Shalom, a paz esteja convosco. Recebam o Espírito Santo. E aqui nós celebramos o domingo da misericórdia, porque ao invés de Jesus condenar os judeus e condenar tudo que fizeram com ele, Jesus é um homem bem resolvido. Jesus não é um homem cheio de remorso, cheio de mimimi.
com a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Jesus não desenterra defunto. Ah, vocês viram o que fizeram comigo? Eu curei a tantos, ninguém me amou. Eu ressuscitei a tantos, ninguém me defendeu, eu fui crucificado. Você não vê Jesus falando nada disso. Ele está num outro nível. A hora que ele ressuscita, a paz esteja convosco. Recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes, não serão perdoados. O que Jesus está dando para os discípulos? O sacramento da confissão. Atenda as pessoas, perdoe as pessoas. Quem chegar até você para confessar o pecado, se a pessoa estiver arrependida, perdoa, porque o pecado que vocês perdoarem está perdoado. Mas se a pessoa não estiver arrependida, então não perdoe, aí esse pecado será retido. Olha que interessante, no domingo pascal, o presente de Jesus vem da sua misericórdia, o perdão dos pecados. Aí você vê que Jesus veio ao mundo não para nos condenar, mas para nos perdoar, para nos salvar, para nos recriar e nos levar ao Pai. Esta é a primeira parte do Evangelho, a aparição de Jesus aos 10 reunidos. E aqui fica uma pergunta antes de passar para a segunda parte. Como que nós hoje temos esta experiência de Jesus ressuscitado? 3 maneiras nobres. A primeira, a experiência da palavra. Quando você lê a Bíblia, Deus está te falando. A Bíblia fechada é um livro igual outro qualquer, é papel. Mas a Bíblia aberta é a boca de Deus que te fala. Então a primeira experiência de Jesus ressuscitado é através da palavra, porque Jesus se comunica com a sua palavra. Segunda forma, por excelência, a presença eucarística, a sagrada comunhão, ir à missa e comungar devotamente, adoração ao Santíssimo Sacramento. Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé, eu creio na Eucaristia, eu sou a igreja do pão partilhado, partido, fracionado. Durante a semana, passou perto de uma capelinha, uma igreja, tem lá a capela do Santíssimo, faça pelo menos o sinal da cruz. Passou perto de uma igreja, faça o sinal da cruz. Por que a gente faz o sinal da cruz quando passa perto de uma igreja? É um símbolo de adoração ao Santíssimo que lá está. Você está pedindo a bênção, se abençoando. Tem 2 minutinhos, entra na igreja, dobra o seu joelho e reza a Jesus que está no sacrário, e isso vai alimentando a nossa espiritualidade pascal. E terceiro, que não é menos importante que as outras duas, a presença na palavra, a presença na Eucaristia e a presença na comunidade reunida. Isso que nós estamos fazendo aqui é algo essencial. Não é essencial para o STF, é um bando de ateu. Não é essencial para o governo, mas para nós cristãos, a comunidade reunida é experiência pascal. Não existe igreja dispersa. A igreja é aquela que se reúne em torno do Cristo. Cristo é o centro, a igreja está em torno do Cristo. Por isso que a oração comunitária, ela tem valor assim como a oração individual, mas a sua oração em casa jamais substituirá a Santa Missa. Nada substitui a Eucaristia, oração nenhuma e religião alguma. Nada no planeta Terra é mais sagrado que a celebração da Santa Missa. Porque quando você reza em casa, você reza a Cristo. Quando você participa da missa, Cristo reza ao Pai por você. Isso acontece só na Eucaristia. Então a oração em casa é importante, mas aquele papo de quem não gosta de rezar, eu rezo em casa, eu não vou à igreja, eu não preciso de igreja, eu não preciso de
padre. Aí eu não gosto de missa. É uma oração insuficiente e que não sustenta. É um leitinho ralo. Ninguém da nossa idade vive aí com um leitinho ralo. E onde está na Bíblia o fundamento do que eu estou dizendo? Porque aquilo que eu digo não pode ser opinião minha, mas isso é opinião do padre. Não, eu estou na palavra. Por que que Jesus aparece para os discípulos reunidos e ele não aparece para Tomé sozinho? Porque a experiência do ressuscitado, ela acontece na igreja, na comunidade. Deus não vai ficar procurando os filhos descarrados um a um para se manifestar a todos. A manifestação plena da ressurreição acontece na comunidade reunida. Quando os discípulos estão reunidos, Jesus se põe no meio deles. Eles reconhecem o Senhor e eles se alegram. Aí temos a segunda parte. Tomé, chamado Dídimo. Dídimo vem de Didimos, que é gêmeo, não é? Esse irmão gêmeo de Tomé, você já sabe quem é. Hã? Quem é o irmãozinho gêmeo de Tomé? É só você olhar para o seu lado aí, esse irmãozinho aí. Nós somos o irmão de Tomé, que quantas e quantas vezes as coisas estão acontecendo no âmbito da fé, nós estamos isolados, estamos no nosso canto, trocamos a missa por shopping, trocamos a missa por sítio. Hoje eu não estou com vontade, então eu não vou. Padre, eu gosto de ir à missa quando eu estou com vontade. Quando eu não estou com vontade, eu não vou à missa. É hipócrita. Pergunta para Cristo se ele teve vontade de ter o pé e a mão furado por você. Pergunta se teve vontade. Não foi vontade, foi algo necessário. Pai, se for possível, afasta de mim o cálice. Eu não quero isso. Mas não se faça a minha, mas a tua vontade. E qual foi a vontade de Deus? O seu filho morrer por nós. Aí fica esses catorentes, que é católico carente. Eu não estou com vontade. Vamos ver até onde que você vai levar essa fé por vontade. Não é vontade, é necessidade. Quem ama tem necessidade de estar com o amado. Tem saudade da pessoa amada. Se você tem alguém que diz que te ama muito, mas essa pessoa não tem saudade de você, ela não tem pressa para te encontrar, e de vez em quando ela está sem vontade de te ver, essa pessoa ela tá aproveitando de alguma coisa que você oferece. Porque o amor verdadeiro exige presença. O que nós estamos sofrendo tanto nessa pandemia? A maioria de reportagens, as pessoas não podem se encontrar. As pessoas não podem se reunir. As pessoas não podem se abraçar. De longe assim, tá um toquinho assim, ó. Isso não sacia. Isso não sacia. Então a presença, ela é muito importante. Então Tomé, o Dídimo, era um dos 12, olha que interessante. Ele não era um estranho, ele era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. E porque ele não estava com eles, ele não teve a experiência. A experiência do Cristo ressuscitado se dá na igreja. A oração em casa é importantíssima. E devemos rezar, devemos nutrir a nossa espiritualidade. O que não pode acontecer? Você colocar a sua oração particular superior a uma consagração no altar, a uma leitura da Bíblia enquanto comunidade reunida. As bênçãos que você recebe, os sacramentos que a igreja tem para nós, a devoção mariana que é sustentada e alimentada em comunidade. Então Tomé não estava com os discípulos, ele não viu nada, não viu Jesus ressuscitado, não recebeu o shalom, não recebeu o sopro, não recebeu o Espírito. Bonito, né, Tomé? Bonito. Vai nessa. Não, eu não preciso da igreja. São os católicos independentes, né? Eu não preciso de igreja. Eu me entendo com meu Deus. Vai perder muito. Vai trocar o tudo por muito pouco. A experiência do ressuscitado é, por excelência, uma experiência comunitária. É na igreja reunida que você cresce na fé e reconhece o Senhor. Então, 8 dias depois, quer dizer, no primeiro dia da semana, né, Tomé não estava com eles. Quando Tomé chega,
eles disseram para Tomé: Tomé, você perdeu. Nós vimos o Senhor. Ele apareceu aqui, Tomé. Aí Tomé diz assim: olha aqui, se eu não tocar, não vou acreditar. Eu quero tocar a chaga da mão, eu quero colocar a mão na chaga do coração, eu quero ver se é ele mesmo, se não é um fantasma que vocês viram, porque eu quero saber se é ele, e ele não é um espírito. Eu quero tocar, eu quero sentir. 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos e Tomé estava com eles. Olha aqui a diferença do Evangelho de João. Aqui no versículo 24, Tomé não estava com eles. Versículo 26, Tomé estava com eles. Aí tudo muda. Tudo muda quando você está na igreja. Estando fechadas as portas, Jesus entrou novamente, pôs-se no meio deles, no mesmo lugar, e disse pela terceira vez: Shalom, a paz esteja convosco. Os discípulos novamente se alegraram, e Jesus carinhosamente, pacientemente, ele fala o nome, e as pessoas tremem. Tomé, vem cá. Meu Deus, hein? Eu caía duro. Vem cá. Põe o teu dedo aqui. Olha as minhas mãos. Coloca a sua mão aqui no meu lado. Não seja incrédulo. Seja um homem de fé. Jesus carinhosamente vai até Tomé e lhe dá a prova que ele pediu. Tomé disse: se eu não tocar, se eu não ver, eu não vou crer. Então estou aqui. Toca, vê, mas creia. O que precisar fazer para você crer, eu faço. Tá bom? O que mais? Meu Senhor e meu Deus. Olha a profissão de fé de Tomé. Ele foi num nível altíssimo, que muitas pessoas não chegaram ainda. Meu Senhor, você ouve a Bíblia toda: Senhor Jesus, tem piedade de mim, Senhor. Oh Senhor, Mas Tomé está num nível altíssimo. Meu Senhor e meu Deus. Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E essa frase de Tomé, que é uma profissão de fé gigante, aonde ela chegou? Até os nossos dias, quando toda vez na Eucaristia que o padre ergue a hóstia consagrada, ou o cálice, no momento da consagração: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Blim, 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 blim. Tomai todos e bebei. Blim, blim. Esse, quando ele levanta o cálice e a hóstia, é para você olhar e em silêncio, o que a gente diz? Meu Senhor e meu Deus. Essa hora na missa todo mundo fala esse silêncio, não se fala alto, mas você olha para a hóstia: meu Senhor e meu Deus. Olha para o cálice: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, você está professando aquilo que Tomé professou, porque você é uma pessoa de fé, você acredita na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Pode rezar mais, né? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Fica bonito. Outras pessoas rezam, né? Eu creio, adoro, espero, vos amo. Peço perdão, Senhor, por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Outra coisa que não é correto, quem faz, mas não é correto, durante a consagração, a pessoa ficar assim. Não, não é a posição correta. É para você olhar. É para isso que o padre levanta. Ele não levanta, é para você ver. Quer dizer, ele podia consagrar aqui, ó: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos. Não, por que o padre levanta? É para a igreja olhar e para dizer: meu Senhor e meu Deus. Aí quando o padre deita a hóstia na patena, coloca o cálice no corporal e o padre ajoelha, nessa hora, aí você faz a sua ejaculatória, faz o seu momento de adoração, seu momento de fé.
É aquilo que Tomé fez. O que Tomé reconheceu em Jesus, nós reconhecemos na Eucaristia, meu Senhor e meu Deus. E aqui, isso aqui é muito bonito, eu já estava presente lá, você já estava presente lá. Vamos ver se estava mesmo, né? Levanta a mão aí. Quem acredita em Jesus? Jesus ressuscitado. Tá, então você está no Evangelho. Jesus já falou de você há 2000 anos atrás. Ele disse para Tomé assim: Tomé, você acreditou porque me viu. Bem-aventurados aqueles que não me viram, mas que vão crer em mim. Eu não vi Jesus, mas eu creio nele. Entreguei minha vida a ele. Você não viu Jesus ressuscitado. Ele não apareceu na sua casa. Vem cá, põe a mão aqui, estende aí eu aqui. Ó. Não, ninguém viu isso. Mas nós cremos. Nós temos fé. Nós celebramos a missa. Nós temos sede de igreja. Então nós somos, aos olhos de Cristo, bem-aventurados. E não pense que Jesus não te conheça. Ele te conhece. O seu nome está na palma das mãos. Ele conhece você pessoalmente. Ele sabe da sua história. Então lá atrás ele já falava: daqui a 2000 anos, lá no Frei Galvão, estarão pessoas mais bem-aventuradas que você, Tomé. Que você está me vendo. Aquele povo nunca me viu, mas eles celebrarão a missa. Eles acreditarão na palavra. Eles comungarão meu corpo. Então olha que beleza. Nós fazemos de certo modo parte do Evangelho. Meus irmãos, mantenhamos a nossa fé no Cristo ressuscitado. Não tenhamos vergonha de Jesus. O que Jesus nunca fez e nunca fará é esfregar na nossa cara o nosso passado. Quem gosta de fazer isso é o demônio. O diabo é mestre para ficar no seu coração assim: lembra do seu passado, lembra do que você já fez, lembra do que você não fez, lembra do que você já perdeu. Aí você fica uma pessoa triste, vivendo de ontem. Leia o Evangelho de hoje. Jesus não cita nada de ontem. É dali para frente, gente. A paz esteja convosco. Recria, Espírito Santo, perdoa, continua, prossiga, não seja incrédulo, seja de fé. O Senhor tem uma experiência nova no coração de todo aquele que nele confia. E aqui, meus irmãos, finalizo com os últimos 2 pontos. Não pense que estar na missa, que assistir missa e que apenas ouvir uma pregação do padre lhe dará a experiência de Jesus. Eu estou te dando conhecimento, eu estou partilhando com você a palavra, mas a experiência, ela é pessoal. Não há como alguém te servir um doce e você falar com a pessoa assim: coma para mim e me fala se está bom. Aí a pessoa come. Aí você fala assim: tá bom. Não tem como você fazer essa experiência. Tem a experiência de quem comeu. Então a experiência, ela é pessoal. Então cada um de nós, você que está conosco, quem está aqui, busque essa experiência. Busque rezar mais. Busque celebrar melhor, do seu jeito, mas melhor. Está na igreja, esteja de corpo e alma. Está participando da missa em casa, celebre com toda a devoção, com toda a adoração. Procure ler a palavra todos os dias. Procure rezar quando você acorda, orar antes de dormir. Não perca a missa. Nós vimos no Evangelho da ressurreição, um dos evangelhos, das aparições de Jesus, nós vamos aprofundar ele depois, quando Jesus está no lago de Genezaré, ali no mar de Tiberíades, ele chama os discípulos: vinde comer. Jesus ressuscitado tinha lá uns peixinhos na brasa, tinha uns pães, ele partiu o pão, deu aos seus discípulos. Esse vinde comer é Jesus chamando: vamos à missa. Vinde comer o pão da palavra, o pão da Eucaristia. Os discípulos todos ficaram alegres e foram. Eu não estou entendendo o que acontece hoje. Você fala com as pessoas: vinde comer, vinde à missa. Eu estou com preguiça. Eu estou cansado.
Ah, não, não vou muito à igreja, não. Não, eu rezo em casa mesmo. Quer dizer, aquele convite carinhoso de Jesus, que os 12 aceitaram, hoje ele é negado por muitos. As pessoas têm preguiça com as coisas de Deus. Aquilo que é teu interesse particular, as pessoas têm muita energia, e elas gastam horas por aquilo que é do interesse delas. Mas quando a coisa é espiritualidade, é Deus, é a sua palavra, é bênção, as pessoas são bem lentas, né? Claro, não estou falando de vocês, mas vocês conhecem, há muitas pessoas lentas na fé. Isso aqui, gente, é algo que a igreja deve pensar. É interessante que essas coisas acontecem e ninguém fala nada, ninguém preocupa com essas coisas. Você quer que o pessoal fica tudo cuspindo marimbondo, você falar de Amazônia, de mico-leão e de índio, aí eles ficam tudo doido, né? Mas de fé, de comunidade, isso aí a gente não vê ninguém defendendo, ninguém falando nada. E há um grande percentual dos católicos, e quando eu falo grande, a palavra é grande mesmo, que vocês conhecem que o padre não está mentindo. Se eu estou mentindo, me desmintam. Pessoas que procuram missa dominical para cumprir preceito. Deixa eu ir para... Eu fui. Aí as pessoas procuram onde que a missa é menor, onde que se canta pouco, onde que o padre não fala nada. Então, só o nome do pai ali, me dá a hóstia, tá bom. É só fazer assim com a mão, ó, e me dá a hóstia, é essa que eu gosto. Ou seja, católicos medíocres, católicos que estão na média, pessoas que não aprofundaram na fé, estão perdendo um tempo de intimidade com Deus, um tempo de oração de qualidade, um tempo de celebrar a missa, como fala Santa Teresinha, celebrando uma missa com fé. Uma comunhão é capaz de salvar a tua alma. E tem gente que está comungando e não melhora nada. Ele não tem experiência de Deus nenhuma. Você conversa com uma pessoa que está na igreja, ela não sabe nada de Bíblia, não sabe nada de Jesus Cristo, não tem experiência com Ele, conhece o que o padre fala, mas não conhece Jesus, conhece os ritos da igreja, mas não conhece Jesus. E é isso que Jesus quer, que nós o conheçamos, porque tudo vem daí, o resto é resto. O principal é conhecê-lo. Olha, antes de enviar os discípulos, Jesus está com eles, Jesus prova que está vivo, sopra, lhes concede o Espírito, lhes dá o shalom. Jesus nos prepara. É essa intimidade que nós precisamos ter. E por último, que eu não poderia deixar de te falar isso, quando alguém falar com você que tudo está na Bíblia, você vai dizer para a pessoa: mentira, você não está falando a verdade. Nem tudo está na Bíblia. A Bíblia tem algumas coisas que na cabeça de alguns por aí, parece que alguém andava atrás de Jesus com a prancheta, uma caneta, um gravador, anotando tudo, e ele chegava em casa e digitava. E não foi assim que aconteceu. Foram anos depois que os evangelistas escreveram. Nós católicos, a nossa fonte de fé é sustentada em 3, o que é diferente do mundo protestante. Por isso que o protestante fala: o que não está na Bíblia não é, só vale o que está na Bíblia. Aí você fala com eles: olha, tal devoção, onde que está na Bíblia? Todos falam isso. Se não está na Bíblia, não é. Aí você pergunta: mas tudo está na Bíblia? Eles vão falar: tudo está na Bíblia. Só que São João, que escreveu a Bíblia, ele está falando que nem tudo está na Bíblia. Há coisas que não estão na Bíblia. Exemplo, ele vai dizer assim: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que acreditais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o protestante, ele equilibra numa coluna. O católico, nós os equilibramos em 3. E é muito mais fácil você ficar em pé com 3 estacas do que ficar equilibrando em uma. Qual que é a primeira? É a palavra de Deus. É a palavra.
Segundo, que o católico acredita, a tradição apostólica, aquilo que não está na palavra, mas foi passado de séculos e séculos na oralidade da própria igreja. E outra coisa que eles ficam tinindo, mas que não podem provar que eu estou errado, porque eu estou certo, que o mais importante não é a palavra escrita, é a palavra oral. Como que eu sei disso? Porque os discípulos não pregaram o evangelho, sim ou não? Pedro pregou, sim ou não? André pregou, sim ou não? Os discípulos pregaram, sim ou não? Paulo pregou, sim ou não? Sim! Mas eles não tinham Bíblia, porque naquela época não estavam escritos os evangelhos. E na cabeça de uns com a mente mais fechada, parece que São Paulo andava com a Bíblia debaixo do braço. Parece que São Pedro tinha a Sagrada Escritura. Gente, a Bíblia, ela veio depois, a igreja foi pegando os livros inspirados e foi fazendo o cânon. E aquilo que não está escrito na Bíblia foi transmitido de viva voz pela tradição da igreja. E onde que está isso na Bíblia? Está na boca de Paulo. Paulo vai dizer assim: fico feliz que vós estáis crendo naquilo que chegou até vós de nós, seja por palavra escrita, seja por pregação. O que é a pregação? A tradição, a palavra oral. O que é a palavra escrita? A Sagrada Escritura. E essas duas é sustentada por quem? Pelo magistério eclesiástico, que é a igreja. Então nós temos a palavra de Deus, nós temos a sagrada tradição e nós temos o magistério da igreja. Meus irmãos, tudo isso para dizer que nós podemos ir além. Tomara que isso que eu fale cutuque você. Não se contente aonde você está. Queira mais de Deus. Quando você vai, eu já falei isso na missa da família, mas com isso eu finalizo. Quando você vai à praia, o local que você está na praia depende do seu ser. Quando você leva à praia um neném, uma criança pequenininha, 1 ano, 1 ano e 2 meses, essa criança geralmente fica na praia. O papai e a mamãe faz ali um buraco, coloca a água do mar, ela fica brincando com aqueles brinquedinhos delas lá. Aquilo para ela está ótimo, porque ela é pequenininha, nem está com onde andar direito, mas fica lá na areia, fica brincando ali. Aí o pai de vez em quando joga uma aguinha na cabeça dela, dá mamadeira, e ela está adorando aquilo ali. Nós, eu adoro o pai, adoro o pai. É porque é pequenininho, tadinha. A experiência dela é aquilo ali. Mas leva na praia uma criança de 2 e 3 anos, se ela quer ficar quieta na areia. Não, ela já quer pôr o pé aonde? Na onda. Então ela vai, a onda vem, ela corre, a onda volta, ela vai. Aí depois ela põe o pé na água e se o pai não segura, vai embora. Então aí ele já está, ele não está no mar, mas não está na areia mais. Ele já está ali colocando o pezinho na água. Aí a mãe e o pai já segura. Aí vem a onda, fala, pula filho, pula. Mas o mondinho, tadinho, vai ali na canelinha da criança. Mas para ela está ótimo. Nossa, eu fui na praia, eu pulei onda. É pequenininha, o nível dela está certo. O que seria estranho é se eu for na praia e ficar só pulando onda com a onda no meu pé. Tem algum problema com esse cara, pelo amor de Deus. Mas para a criança é aquilo. Aí a criança cresce, aí vira um menino, uma menina. Aí o papai já dá uma boia, já dá uma prancha, fala, ó, não é pro fundo não, fica só na onda aqui. Aí você vê as crianças na praia, que aquelas, né? Então eles começam já a pular na onda, a onda vem, eles vão deitando em cima, já ficam até a água no umbigo. O pai, ó, até no umbigo, subiu do umbigo, volta aqui. Aí aquela criança, aquele pré-adolescente vira jovem, aí já começa a nadar. Aí já tira o pé da areia, e já quer falar que está dominando o mar. Aí tem uns que vai para frente, vem para trás, tem surfista. E tem gente que fala assim, não, eu não quero só ver o mar por cima, eu quero ver o que tem lá embaixo. Aí faz curso de mergulho, aí já põe o snorkel, já põe o cilindro e vai lá no fundo. Vamos analisar o meu exemplo. Você já viu uma criança de 9 meses com tubo de ar, com snorkel, pet pato no fundo do mar?
Não é normal também você ver na praia um rapaz de 18 anos, sozinho na praia, fazendo castelinho com uma rodinha de água. Não, eu gosto de, eu não gosto de nada, não. Eu gosto de ir na praia fazer castelinho. Falei, meu filho, você está com um problema. Deu para entender o exemplo ou eu preciso desenhar? Espiritualidade é isso, gente. A gente começa sentado na praia, brincando de baldinho. Mas à medida que vai crescendo, Deus nos chama para mais. Aí você já começa a colocar o pé na água. Aí Deus te chama mais. Aí quando você vai entrando, a água já está no seu umbigo. Deus quer mais. Aí você já começa a entrar na plenitude. Deus quer mais. Aí você mergulha. E uma vez que a pessoa mergulha, ela não dá conta de ficar brincando na praia mais. A ressurreição de Cristo é isso. É nos chamando a uma intimidade maior, nos chamando a aprofundar no mar que é Deus. Padre Jonas canta isso. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar, não é? E o mar é Deus, esse vento que me leva ao Espírito, e o mar é o próprio Deus. Então vamos, meus irmãos, neste tempo pascal, que se estende até Pentecostes, com a primeira leitura, onde não acontece nenhuma época do ano. É a única época do ano que a primeira leitura é do Novo Testamento. Todo o restante do ano é do Antigo Testamento. Nós vamos ver durante todo o tempo pascal somente Atos dos Apóstolos. É a origem da igreja. A igreja que começa, a pregação apostólica, o modo como a igreja vivia. Então quando você for à missa, neste tempo de Páscoa, venha de coração aberto e peça a Jesus, eu quero te conhecer mais. Eu quero te amar mais. Eu não quero ser um católico de 30, 40, 50 anos brincando de baldinho na praia com a poça. Eu quero estar no fundo. Eu quero estar na espiritualidade profunda. Eu quero te conhecer na essência, Senhor. Peça. Quando você rezar, peça. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te amar. Eu quero ter a experiência que os discípulos tiveram. E lhe será dada. Lhe será dada. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos perseguir, nós precisamos ler a palavra, participar da missa, fazer uma boa confissão, rezar o Santo Terço, nos colocarmos na presença de Jesus. E do seu modo, no seu modo, Ele se manifestará a você. Para os 10, bastou a paz esteja convosco. Para Tomé, teve que tocar. Para os discípulos de Emaús, ele teve que partir o pão. Na pesca milagrosa, teve que jogar a rede. Para Madalena, teve que falar o nome. Jesus, ele vai se manifestando de acordo com cada um de nós. Ele sabe a maneira como nós o reconheceremos. Tudo depende da nossa adesão e do nosso desejo de conhecer Jesus ressuscitado. Para que a nossa fé não seja uma fé numa doutrina, mas seja a fé numa pessoa. O cristão católico, ele acredita numa pessoa, Jesus Cristo vivo e ressuscitado. E a esse Senhor, como igreja, nós falamos sempre, meu Senhor e meu Deus. E neste domingo da misericórdia, nós somos convocados a dizer hoje e sempre, Jesus, eu confio em vós. Vamos juntos? Jesus, eu confio. Você que está em casa, repita: Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez, para acordar quem está dormindo, vai lá. Jesus, eu confio em vós. Que assim como Tomé reconheceu Jesus vivo e ressuscitado, que nós também o reconheçamos na presença da palavra, do pão eucarístico e da igreja reunida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.